E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma tarde de bate-papo, tá? Só aguardando aí o professor Maurício Santana, que já está para entrar aí. Isso, bacana. Saudade de vocês. Tô ficando com com vício aqui de encontrar vocês todas as terças e quintas-feiras aqui pelo conselho. Bem bacana, o momento da gente estar trocando, né, informações e conversando sobre os assuntos que envolvem aí a fisioterapia, a terapia ocupacional e assuntos em geral. Grande doutor Elvis, futuro colega. Então, vamos lá. Vou só aguardar aí o professor Maurício fazer o pedido aí para ele entrar. Não é o professor Maurício, não. Isso. Ó, espero que todo mundo esteja se cuidando, obviamente dentro das possibilidades aí de cada um, né? Tem muito colega que está na linha de frente, e cuidando dos seus também, né? Dos nossos familiares também, que é muito importante. Cuidando e zelando pela saúde dos nossos pacientes, que é bem importante. Oi, André, boa tarde. Não, isso é do ar. Vai ter que botar a figura agora. Vamos. Cadê o professor Maurício? A gente falou agora. Então, pessoal, quinta-feira que vem, já fazendo aí o convite para vocês, a gente tem aí mais uma live bacana. Professor convidado, professor Marcos. A gente vai falar sobre técnicas avançadas no reparo tecidual. Bem bacana. O pessoal aí da área da dermatofuncional, avisa aí o seu colega aí para poder participar. O professor Maurício entrou aqui. Só te aguardando, professor Maurício, fazer o convite aqui para te aceitar e você entrar aqui ao vivo com a gente, tá? Oi, Maurício. Boa tarde. Tô esperando. Quando aparece aquele íconezinho ali, ó, solicitar, aperta ali para eu poder autorizar para você entrar aqui ao vivo com a gente. O professor Maurício já está aqui na sala com a gente, mas falta só ele fazer o pedido aí, tá? Para entrar. Então, olha só, hoje a gente tem esse bate-papo com o professor Maurício, falando sobre o Covid, né? A situação da fisioterapia pós-Covid-19. E a gente vai seguir aí esse bate-papo agora nessa tarde. E aí na quinta-feira que vem a gente tem um bate-papo sobre dermatofuncional, que é sobre ferramentas avançadas. Na questão do... Deixa eu ver quem pediu. Aqui, esse professor Maurício solicitou. Deixa eu visualizar aqui. Quem foi que solicitou? Cadê? Não. Ainda não é o professor Maurício, não. Eu vou tentar aqui fazer uma ligação aqui pro professor Maurício para ajudá-lo aí na questão do convite aí, tá? Bom, vou começar aqui com vocês. Seguinte, eu sou Alisson Gino, diretor de comunicação aqui do CREFITO 2, e a gente tem trazido aí nas nossas lives importantes assuntos e bate-papos que têm enriquecido aí o conhecimento, né? Aqui no Instagram a gente tem usuários, a população que participa também. A gente tem alunos acadêmicos, isso é muito bacana. Eu estava conversando com alguns alunos meus, gente, isso há 20, 25 anos atrás não existia. A gente não tinha essa possibilidade enquanto aluno de ter esse conhecimento
mais próximo da gente. Então, é uma grande oportunidade que é um extramuro, né? A gente sai da faculdade. Na faculdade, a gente está ali diariamente com os professores, né? Passando conteúdo para a gente. Então, nessas oportunidades aqui, seguindo as redes sociais do Crefito 2, primeiro, que é bacana, a gente fica antenado a tudo que está acontecendo, muito atual, tanto na fisioterapia quanto na terapia ocupacional. Isso é legal. E as nossas lives, a gente tem a grande oportunidade de estar participando e ouvindo outros assuntos, além daqueles da formação básica que a gente tem na faculdade. E ainda, a gente tem a possibilidade, sempre no final das lives, a gente abre para perguntas. Então, ela fica de forma interativa. E isso é muito bacana. Agora eu vou aceitar aqui o professor Maurício aqui. Bacana. Então, vamos lá, professor Maurício. Isso. E para os profissionais, é um momento bem bacana, porque a gente consegue trocar, né, figurinha com os nossos, figurinhas entre aspas, a gente troca aí bastante informação com os nossos colegas de todas as áreas. Então, isso é muito bacana que a gente tem na questão das lives. E, assim, é um momento de aproveitar em isolamento social, ou restrição ou diminuição, é um momento a gente aproveitar para adquirir mesmo conhecimento. E ampliar, tomei uma aguinha aqui, e o momento da gente ampliar o nosso conhecimento a respeito de determinados assuntos que às vezes não é nem da minha área. Está aguardando, já aceitei o professor Maurício, está só aguardando entrar a imagem dele aí. Já era até para ter entrado a imagem dele. Então, assim, é um momento que a gente tem nas lives da gente estar ouvindo outros colegas de outras áreas que não sejam da nossa área a falar sobre determinado assunto. Pode ser, inclusive, assuntos que não dizem respeito à atuação profissional que eu tenho naquele momento, tá? Mas é legal, porque a gente amplia o nosso conhecimento sobre outras áreas da profissão. E aí, com isso, a gente consegue... Ô, professor Maurício! Maravilha! Bacana! Estou te ouvindo. E você, está me ouvindo? Estou ouvindo bem. Ah, maravilha, então. Maravilha. Que bom. Então, aqui o nosso ilustríssimo convidado dessa tarde de hoje para o bate-papo. Estava conversando aqui, professor Maurício Santana, com os nossos convidados, né? Falando um pouquinho da importância das lives, dos conteúdos. E aí, aproveitar e agradecer a você, professor Maurício Santana, pelo aceite em participar desse bate-papo nosso. Agradecer a minha oportunidade ao nosso presidente Willen por permitir que a gente continue aí, entender que é tão importante esse canal de comunicação através aqui do Instagram com os nossos seguidores a falar. Então, é uma ferramenta da comunicação bem bacana. Então é isso, pessoal. Eu sou o Alisson Gino, novamente, diretor de comunicação. Estarei aqui conduzindo e mediando aí, estendendo o tapete vermelho para o ilustríssimo professor Maurício Santana, que é professor do Instituto do IFRJ. Tem uma formação aí muito bacana, não só na área de educação, mas o professor Maurício vai falar aqui um pouquinho mais das suas experiências em grupo de estudo, de reabilitação, aí, principalmente com idosos, né, professor Maurício? É doutor em ciências médicas, então a gente traz aqui a sua expertise acadêmica, as suas experiências aí evidenciadas na ciência, que é muito importante hoje dentro da fisioterapia. E vou deixar aí o professor Maurício aí para iniciar aí o bate-papo, para falar do cenário da fisioterapia no pós-Covid-19, como a gente vai encontrar esse cenário de mercado de trabalho,
possibilidades, oportunidades, dificuldades do fisioterapeuta. Então, eu acho que a gente tem aí várias frentes, né, para a gente poder se preocupar e poder estar atuando. Então, professor Maurício, fica à vontade aí, tá? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né, do Conselho Regional de Fisioterapia. O Conselho, ele não convida um profissional a fazer uma atividade, né? O profissional ele precisa estar disponível a atender o Conselho, porque é uma convocação, e uma convocação que eu atendo com muito orgulho, porque confio demais nas pessoas que hoje estão à frente do Conselho de Fisioterapia, apesar de ter respeito por todas as gestões anteriores, mas confio demais nessa gestão atual e apoio incondicionalmente o trabalho de vocês. Venho acompanhando de perto, até por ser membro da Câmara Técnica, o trabalho que vocês vêm desenvolvendo frente ao Covid-19, a toda essa situação de pandemia, e o esforço que o Conselho tem desempenhado para poder trazer para os profissionais uma condição de trabalho, e não só para os profissionais, mas principalmente para os pacientes, né? Então, o Conselho tem feito muita atividade conjunta, junto com o Sinfito, né? E aproximado das governanças. Isso é importante demais, porque dá visibilidade à profissão e para aquele indivíduo que é leigo, ele passa a entender melhor qual é a atribuição do fisioterapeuta frente a uma condição como essa, né? Muitas pessoas que não tinham a menor ideia do que era um ventilador mecânico, e muito menos que um fisioterapeuta manuseava um ventilador mecânico, né? Hoje em dia, em função desse cenário caótico, muitas pessoas tendo acesso a essas informações, e é sempre importante que essas informações sejam qualificadas, né? Porque é o momento de poder informar a população, informar os pacientes, os parentes desses pacientes, a que tipo de assistência eles estão tendo acesso, né? Então, eu fui convidado para poder abordar a temática da fisioterapia no pós-Covid, que é uma temática que o fisioterapeuta, assim como todos os demais profissionais da área da saúde, precisam se apropriar o quanto antes dessas informações, porque é um cenário que já está batendo a nossa porta, né? Um cenário que já está batendo a nossa porta e que outros centros, né, outros países que já conseguiram mitigar o Covid e já começam a passar, né, a ter essa transição para esse segundo momento de já terem um número de atividades maiores liberadas, tudo isso, esses pacientes começam a aparecer nos nossos ambulatórios, nas nossas clínicas, no centro de reabilitação. E a gente precisa entender um pouco de como vai ser esse cenário, né? Porque nós passamos por um momento, é muita novidade, o fato é esse, né? É um bombardeio de informação científica absurda num período de 3, 4 meses. O número de publicações realmente é muito grande. É lógico que nem todas as publicações são publicações que vão ficar na história desse cenário, mas a gente precisa ler o maior volume possível dessas informações para que nós possamos ter a nossa prática baseada em evidência e levando para esse paciente, levando para esse cliente o melhor serviço. E quando os nossos ex-alunos, né, que hoje estão na linha de frente, nos procuram, algum serviço hospitalar também nos procura para uma consultoria, um auxílio na elaboração de um protocolo, a gente também poder ajudar da melhor forma possível, sempre pautado na ciência, né? Então, se a gente for lembrar que o primeiro caso, né, de óbito por Covid aqui no Brasil, ele foi do dia 26 de fevereiro em São Paulo. Porém, depois dessa informação ela foi corrigida. O Ministério da Saúde, fazendo uma análise retrospectiva, chega à conclusão de que o primeiro óbito ele não foi em São Paulo no dia 26 de fevereiro. Na verdade, ele ocorreu no dia 23 de janeiro em Minas Gerais. Então, o vírus já estava circulando um pouco antes do que se imaginava, né? As informações retroativas do Ministério da Saúde ajudam a elucidar algumas coisas, né? Antes do carnaval. Antes do carnaval, exatamente. Então, assim... Mas aí, avisar isso antes... Complexo, né? Complexo. E depois de tudo isso,
a gente passa por uma avalanche de informações, né? E o Brasil, em alguns aspectos, o Brasil ele foi um país privilegiado. Privilegiado em que sentido? Porque nós tivemos a oportunidade de observar o que aconteceu com vários outros centros importantes, né? Vários países que têm profissionais de extrema referência. Então, nós podemos observar o que aconteceu na Itália, onde você tem o Pelosi e vários outros profissionais. Podemos observar o que aconteceu em Portugal, o que aconteceu nos Estados Unidos, até que realmente a coisa ficasse extremamente séria aqui no Brasil, né? E como a curva lá nesses centros ela já saiu do pico, né? E esses indivíduos que, graças a Deus, sobreviveram, muitos vão precisar de reabilitação, né? E é um cenário extremamente importante, um seminário extremamente farto para o fisioterapeuta, em função de todas as alterações que podem advir de uma internação pelo Covid, né? A gente precisa estar preparado para isso, porque a nível ambulatorial também vai ser um cenário novo, assim como foi um cenário novo para a questão da alta complexidade da terapia intensiva, né? Então, tem muitas coisas que nós sabemos e outras que nós ainda não sabemos, né? Então, quando a gente pensa, né, num paciente que precisou de internação hospitalar pelo Covid-19, né? Alguns conseguiram resolver com oxigenoterapia, né? Com uma questão mais relacionada a antibiótico, tudo isso, outros pacientes evoluíram com esforço respiratório importante e precisaram ir para a ventilação mecânica invasiva, né? Muitos pacientes pronados, recrutados, um cenário realmente extremamente caótico, uma condição clínica de uma letalidade extremamente alta, a letalidade é muito elevada, mas nós temos, graças a Deus, muitos pacientes que conseguiram vencer essa barreira, né? E eles estão transcendendo de uma fase hospitalar para uma fase ambulatorial, de uma reabilitação ou ambulatorial ou domiciliar, e o fisioterapeuta ele é um dos profissionais que vai, com certeza, auxiliar muito nesse processo. Então, tem algumas coisas que nós não sabemos. Por exemplo, a gente não tem ainda grandes estudos que demonstrem como se comporta a função pulmonar desses pacientes sobreviventes que nos procuram agora no processo de reabilitação a nível ambulatorial. Associado a isso, nós temos os pacientes que já têm comorbidade, né? Pacientes que já tinham doenças pulmonares ou doenças cardíacas, doenças metabólicas, que são sobreviventes, mas que passaram por uma cascata inflamatória terrível durante o processo de internação e conseguiram vencer a batalha. Então, qual é a disfunção que se apresenta para esses pacientes? Então, a primeira coisa que a gente precisa imaginar, né, eu sempre gosto de deixar claro que, assim, apesar do cenário ser novo, as ferramentas para encarar esse cenário, nós temos. O que a gente precisa é adequar essas ferramentas a cada paciente que for atendido. Cada paciente que for atendido. Porque são cenários diferentes, né? Aquele paciente que precisou da terapia intensiva e que precisou da ventilação mecânica invasiva, né? E que precisou ser recrutado, é diferente do cenário de um paciente que teve uma forma intermediária da doença, que chegou a necessitar de oxigenoterapia, mas que conseguiu resolver. O tempo de internação também, de um paciente para outro, ele difere, né? A idade desses pacientes difere. Então, só para a gente ter uma ideia, hoje, antes de começar aqui a live, eu estava dando uma olhada no registro da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, e os dados realmente eles são impressionantes. Então, você tem aí de internações por Covid, hoje, né? A gente tem aí em torno de 11.216 internações por Covid. Por insuficiência respiratória aguda, nós já estamos com 24.991 internações.
E aí eles também disponibilizam um número de altas, né? Então nós temos aí, por internações por Covid, em torno de 2.943 altas, né? E 10% altas, quase. e em altas da UTI, está em torno de 4.631 altas. Então a gente tem um volume 20%. muito por aí, né? Aqui no Brasil, em função de uma série de questões que nós já sabemos relacionadas ao sistema de saúde, né? Onde as demais entidades clínicas não deixam de acontecer, e você tem uma nova condição clínica extremamente avassaladora, né? Que pega o nosso sistema de saúde cambaleante, né? Quem milita no serviço público e conhece hospitais públicos sabe como é o funcionamento de tudo isso, né? E, de repente, a gente teve que criar uma série de estruturas, uma série de cenários, contratação de profissionais, contratação de equipamento, no momento que o mundo inteiro também se encontra atrás de tudo isso, né? Desde a máscara até o ventilador mecânico. Então, o que a gente precisa entender é que a gente teve que se ajustar a tudo isso. Eu estou vendo que já começa a aparecer um monte de pergunta aqui, né? Professor, eu estou olhando, e aí Estou olhando conforme aqui. for, eu vou trazendo para a discussão. Fica à vontade. Deixa que eu monitoro aqui. Já estou olhando aqui o povo. Gente, obrigado aí pela participação. Então, nesse cenário do pós-Covid, esses pacientes que vão, né, nos procurar posteriormente, né, a gente está indo para um segundo momento. E esse segundo momento, onde o fisioterapeuta também vai ter que se instrumentalizar, né, de construir suas rotinas, de construir seus protocolos, para fornecer uma assistência o mais adequada possível para esses pacientes, de acordo com cada cenário. Então, uma informação que é bastante interessante, o mundo já se preocupava com esse pós-Covid. No dia 19 de maio, né, agora, né, recente, a Organização Pan-Americana da Saúde, que é vinculada à Organização Mundial da Saúde, publicou um documento falando exclusivamente sobre considerações da reabilitação durante e após o Covid. É um documento recente e que é fundamental que todo profissional possa baixar e ler esse documento, né? E esse documento, ele frisa bastante a participação de todos os profissionais inseridos no contexto da reabilitação e, como não poderia deixar de ser, menciona a participação do fisioterapeuta, né? E também do terapeuta ocupacional. E ele fala desde das questões relacionadas às atuações governamentais até as ações que precisam ser tomadas no que diz respeito aos serviços privados, né? Então, um documento está dividido ali basicamente em 5 capítulos, né? E que você vem, num primeiro momento, ele vem destrinchando o papel da reabilitação no tratamento desses pacientes com Covid, e ele divide de uma forma bastante interessante. Você lembra qual o nome desse documento, professor? Surgiu até uma pergunta. Considerações sobre reabilitação durante o Covid-19. Ele é um documento da associação, da Organização Pan-Americana da Saúde, que é vinculada à OMS. Só dá um Google aí, pessoal, colocar aí OPAS, O-P-A-S, e aí já deve abrir. E se qualquer dúvida que tiverem, pode mandar depois mensagem no direct, que eu mando o link para vocês. Mas bacana. É um documento que eu acho todo profissional e todo acadêmico, de todas as áreas das ciências da reabilitação, precisam consultar, para que você possa, logo no primeiro capítulo, ele já aborda essas questões relacionadas à reabilitação no paciente com Covid-19, esse paciente grave, e ele já vem dizendo da questão do que é abordado na fase aguda, no que ele chama de fase subaguda e depois na questão ambulatorial, né? Então, esse segundo momento, ele já vinha sendo aventado já há algum tempo, porque, infelizmente, é uma condição avassaladora onde a letalidade ela é muito grande, principalmente nos grupos de risco. Mas, graças a Deus, a gente tem um grupo grande de pacientes que conseguem sair. E esses pacientes precisam ser reabilitados, né?
logo no segundo capítulo, ele vem falando sobre as considerações para a continuidade nos serviços de reabilitação para pacientes que foram acometidos por Covid. E lá no terceiro capítulo, ele vem falando das ações governamentais. Das ações governamentais. Porque, assim, o que a gente imagina essa semana, até aproveitar e mandar um abraço para ele, o Fábio Fajado, né, que é coordenador da equipe de fisioterapia do Niterói Dor, nós conversávamos no telefone exatamente a respeito dessa situação, de que todas essas medidas que foram tomadas para tentar mitigar esses efeitos agudos do Covid também precisam ser tomadas para promover um processo de reabilitação com essas pessoas que sobrevivem. E aí vem alguns questionamentos. Os centros de reabilitação que nós possuímos hoje dão conta desse novo volume de pacientes? Já está respondendo uma pergunta aí que é sobre o posicionamento político. Exatamente. Então, assim, eu acho que é um momento, inclusive, né, do próprio Conselho se articular nessa questão, e eu não tenho dúvida de que isso vai ser feito, porque tudo isso que nós estamos cobrando para que nós tenhamos a possibilidade de salvar o maior número de vidas possível, nós precisamos cobrar também para que nós tenhamos a condição de reabilitar as pessoas que sobreviveram. E reabilitar essas pessoas com dignidade, com estrutura, porque nós sabemos que os centros de reabilitação, eles já são superlotados em função de todas as condições clínicas que nós temos, né? Porque não se parou de ter as doenças isquêmicas do cérebro vascular e cardiovascular, nós não deixamos de ter insuficiências cardíacas descompensando, não deixou de ter DPOC descompensando, as questões oncológicas, que eram as doenças que vinham encabeçando as nossas questões estatísticas quando você consultava o DataSUS, né? Para um número de centros de reabilitação reduzido. Né? No cenário do Rio de Janeiro, falando a nível de CREFITO 2, mas como a gente acaba viajando aí o Brasil, sempre em eventos, em aulas, e conhece vários profissionais pelo Brasil, essa realidade ela não é muito diferente nas grandes capitais, e é uma realidade ainda pior no interior. É uma realidade ainda pior no interior. Sim. Então, eu acho que nós, enquanto profissionais, precisamos ficar atentos a tudo isso. Né? Precisamos ficar atentos a tudo isso. E no próximo capítulo desse mesmo documento, eles abordam as questões que são de responsabilidade de hospitais, centros de reabilitações e clínicas particulares. Porque todos nós vamos estar envolvidos nessa questão, desde aquele indivíduo que faz o seu atendimento domiciliar até aquele que tem uma clínica. Né? Todo mundo vai estar envolvido dentro desse processo. Então, nós precisamos realmente estar fiscalizando, estar comprometido com a profissão e estar comprometido com o bem-estar do nosso paciente. Eu acho que esse é o melhor caminho. Né? E uma questão interessante é que esse período entre abril e maio foi um período que começaram a sair as publicações relacionadas à questão do pós-Covid. Né? Um grupo canadense, eles publicaram um trabalho, na verdade, eles mandaram uma carta ao editor sugerindo uma escala funcional para avaliação dos pacientes no pós-Covid, mas tem algumas questões importantes que merecem ser destacadas, porque essa escala é uma escala que o autor, a primeira publicação dela é para avaliação de pacientes com trombose venosa profunda, antes e depois de uma abordagem cirúrgica. Ou medicamentosa. E ele usa essa escala para avaliar a funcionalidade. E o próprio autor, ele menciona, ele até disponibiliza um manual para aplicação da escala, tudo isso, mas ela não foi uma escala pensada nesse tipo de cenário que nós encontramos. Mas o autor, com boa vontade, ele acabou mencionando a escala dele como sendo uma possibilidade. Isso até então, no início de maio, logo no iníciozinho ali de maio, final de abril, era a primeira sugestão. Hoje nós já temos várias outras, né? Um grupo italiano do Boldrini, Pablo Boldrini, que publica bastante nessa área, ele agora em maio, ele coloca
um trabalho disponível, tá? Todos os trabalhos estão abertos nesse período, não tem nenhum trabalho pago que o aluno, o profissional venha a ter alguma dificuldade para obtê-los. Onde eles compartilham várias experiências, né? Experiências italianas nesse processo de reabilitação, né? O que eles chamam também, o planeta tem chamado, né, do novo normal, de como é conduzir esses processos, e eles mencionam desde os aspectos que vão não só a reabilitação, mas uma outra questão que nós vamos precisar ficar atentos é que a gente ainda não tem uma cura, uma vacina para o Covid, né? Então, esse cenário a gente não tem uma certeza de como isso vai se comportar. Então, a preocupação com a higiene do ambiente, né, é fundamental. A famosa sanitização. E com isso, você vê uma possibilidade de mercado de trabalho para algumas pessoas, né, porque eu acredito que a curto tempo, né, a curto prazo, isso vai ser uma obrigação. Sim. Né? Vai ser uma obrigação. Você vai ter que ter lá o seu certificado de que você fez a sanitização do seu ambiente, porque isso vai é uma ser questão o de segurança. diferencial, né? Exatamente. E assim, imagina você procurar, você tem uma clínica que fez e outra que não fez. Né? Você, enquanto paciente, você vai querer ir aonde? Né? Aonde você vai Ou se talvez a sentir... própria vigilância. Ou talvez Exatamente. a própria vigilância sanitária vai determinar, e aí a fiscalização nossa do CREFITO vai cobrar esse certificado, esse Exatamente. contrato aí, né? Então, isso é uma questão importante para que o fisioterapeuta se organize, inclusive para colocar isso no seu orçamento, né? Na sua planilha de gastos, né? Nesse novo normal, a sanitização precisa estar presente. Ela precisa estar presente, né? Porque, assim, por enquanto ainda é um diferencial, mas daqui a pouco vai ser uma regra, sabe? Você não vai mais ser o seu diferencial, vai ser ou tem ou não funciona. Então, é importante que você tenha a possibilidade de poder já ir pensando nesse tipo de cenário, né? Então, eles abordam bastante como foi a característica dos pacientes que eles receberam, né, esses pacientes italianos sobreviventes ao Covid. Foi um trabalho que foi publicado no Jornal Europeu de Medicina Física e Reabilitação, no final de abril, onde é realmente um relato de experiência, né? A gente tem muitos trabalhos assim, muitos trabalhos com relatos de experiência. Tem um trabalho de uma canadense, né, da Lisa Sherry. A Lisa, ela foi convidada a escrever um artigo de opinião, né, elucubrando como vai ser esse cenário para receber esses pacientes do pós-Covid, né? E esse trabalho foi publicado agora, dia 8 de maio, né? Foi publicado esse trabalho da Lisa. E aonde ela acredita que a reabilitação em si, ela vai ser extremamente semelhante a casos que nós já observamos no nosso dia a dia. Porém, algumas coisas precisam ser observadas. Como, por exemplo, se esse paciente já tinha condição pré-existente ou não, né? Se esse paciente que não tinha condição pré-existente, se esse paciente agora apresenta algum distúrbio de ordem pulmonar ou de ordem cardiovascular, a gente não vai, se você não avaliar, você não vai saber. E o fisioterapeuta, ele dispõe de uma série de ferramentas para fazer essas avaliações funcionais, né? A avaliação da funcionalidade é a atribuição do fisioterapeuta, né? É uma habilidade e competência nossa. Então, a gente precisa realmente estar munido de todas essas ferramentas para que você possa ter avaliações que possam mensurar desde atividades e participações até avaliar questões relacionadas à estrutura, né, à função. Então, de uma forma geral, com certeza nós vamos estar sempre aí atrelados ao conceito da CIF para conduzir as nossas avaliações. Eu acho que isso, a CIF ela vai ser sempre um excelente norteador para o né? As avaliações específicas de sistema cardiovascular, de sistema respiratório e da questão neuromusculoesquelética. Então,
nunca foi tão necessário as especialidades conversarem. Nunca foi tão necessário as especialidades conversarem. Porque, principalmente para esse paciente que ficou um período muito tempo internado na terapia intensiva, aquele paciente que pode vir ou não a ter uma síndrome pós-terapia intensiva, esse paciente apresenta as mais diversas desordens, né? E não vai ser só a fisioterapia respiratória, só a fisioterapia motora, só a fisioterapia cardiovascular. Pegando esse gancho aí, professor Maurício, foi até uma pergunta que subiu aqui, qual a sua percepção nesse momento, já que você está falando sobre a importância das especialidades, né, que elas precisam conversar entre si, qual a sua percepção nesse momento, que a fisioterapia ela está sendo mais valorizada pela sociedade? Eu não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida. Esse processo de valorização, ele acontece pela força de trabalho, principalmente dos nossos colegas que estão na frente, né, de batalha, dia após dia. Muitos colegas que tiveram o Covid, né, e que cumpriram o seu processo de quarentena, de isolamento e voltaram para o front, né? E eu acho que nunca se teve tanta repercussão na mídia sobre a fisioterapia. Inclusive, eu conversava com um colega esses dias dizendo o seguinte, que na minha época, eu acredito que na sua também, vou acabar revelando a minha idade, né? Nós entrávamos para a escola de fisioterapia, para a faculdade de fisioterapia, porque existia uma associação muito grande da fisioterapia com o desporto. Então, o grande panfleto da fisioterapia, se você não tivesse algum parente ou você próprio tivesse precisado da fisioterapia e você tivesse conhecido uma outra área, muitas pessoas entravam na faculdade imaginando que a fisioterapia era desportiva. O que não é uma mentira, ela também é, mas ela não é só. Sim. Né? E ali você ia conhecendo várias áreas. No meu caso, por exemplo, fui atleta, né? Não que o meu histórico de atleta vá me proteger contra o Covid, mas eu fui atleta. E eu sempre me imaginei trabalhando com fisioterapia desportiva. Mas eu não conhecia fisioterapia. E eu fui me apaixonando por outras áreas, né? Eu costumo sempre dizer que eu sou um apaixonado pela fisioterapia, né? Sou um apaixonado pela fisioterapia. E fui me apaixonando por outras áreas. E era impressionante que cada matéria que eu fazia, eu ficava, acho que eu vou me especializar nisso. Acho que eu vou me especializar naquilo outro. Acho que eu fui a faculdade inteira assim. Eu acho que no pós-Covid, muitas pessoas talvez se interessem por fazer fisioterapia pelo que está vendo agora. Por essa nova divulgação, né? Por essa nova ferramenta de interação e as pessoas entendendo que a fisioterapia vai além do que aquilo que elas imaginavam. Então, essa questão da desportiva ela não vai ser desconstruída, né? Porque daqui a pouco você vai ter uma Olimpíada, daqui a pouco você vai ter uma nova Copa do Mundo, os nossos fisioterapeutas que militam na área desportiva estarão lá nos representando muito bem, como eles sempre fazem. Então, isso vai continuar vivo. Também deu uma contribuição e eu acho isso muito legal, muito salutar e eu acho que a fisioterapia passa por um momento de valorização muito grande. Agora, o que eu sempre digo, todo o processo de valorização traz consigo um aumento de responsabilidade. Se você quer ser um profissional valorizado e conhecido, ok. Porém, isso aumenta a sua responsabilidade e diminui a sua margem de erro, porque a cobrança vai ser sempre maior. Então, a fisioterapia, ela hoje está mais valorizada, mas ela também vai ser mais cobrada. Uma coisa bacana aí, você trazendo aí algumas reflexões, e aí eu vou aproveitar inserindo as perguntas para que a gente possa já ir respondendo. Foi o seguinte, nesse cenário, houve essa organização, pode ter deixado a desejar na contratação de mais fisioterapeutas para atender esse primeiro momento, que é salvar vidas. É aquele paciente que está em dificuldade respiratória e ele evolui mal e vai para a ventilação mecânica e ali tem a presença do fisioterapeuta.
Já aproveito até, pessoal, que está assistindo a gente aí, a gente publicou agora à tarde, aí, assim que vocês fecharem a live, dá uma olhadinha aí nas redes sociais, para que vocês enviem para as lideranças partidárias. Amanhã está sendo votado lá no Congresso o projeto de lei que trata da presença integral do fisioterapeuta 24 horas na terapia intensiva. Isso é muito importante para a gente, porque o fisioterapeuta, além dele ser muito competente tecnicamente, a gente precisa de ter essa politização. E o momento é agora, é a gente enviar o e-mail lá, ligar para esse líder partidário e solicitar que ele dê o sim dele, que ele vote a favor desse projeto de lei, para que a gente tenha um fisioterapeuta 24 horas ali na UTI. Com isso, a gente abre mais portas, abre mais mercado de trabalho, abre mais vagas em concurso público, abre mais vagas na rede privada para atuação desse profissional. E aí o professor Maurício vem trazendo que esse indivíduo, ele tem alta, ele melhora, a vida dele é salva, né? Mas ele vai precisar da reabilitação, ele vai precisar ainda dos cuidados continuados. E a gente tem uma rede já sucateada, né? Já com deficientes, centros de reabilitação, poucos, ínfimos, com equipes reduzidas. Então, eu acredito que essa reflexão vai acontecer, essa necessidade vai ter. O CISREG, que é o Sistema de Regulação de Vagas, ele vai precisar de mais vagas, porque mais pessoas vão precisar continuar o seu tratamento no pós-Covid-19. Então, a gente vai precisar de mais fisioterapeutas, especialistas em neuro, especialistas em traumato, especialistas em cardiorrespiratório, especialistas em respiratória, para dar continuidade aí do tratamento desses pacientes. Então, eu acho que isso vai abrir campo, né? Vai abrir mercado para o fisioterapeuta, com certeza. E como o professor Maurício trouxe aí, fica marcado na história, tá? A colega até trouxe uma outra pergunta, só para eu finalizar esse pensamento, sobre a possibilidade de atuação do fisioterapeuta no NASF, na atenção primária, mais do que nunca, porque isso vai continuar. Você está me ouvindo, Alisson? Esse cuidado, a higiene... Oi? Você está me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Então, assim, maravilha. A questão da higiene respiratória, os cuidados que a gente vai ter que ter com esses pacientes, e aí dentro das comunidades, dentro dos bairros, eles vão persistir, eles vão continuar. Então, eu acho que só potencializa a importância também do profissional fisioterapeuta dentro ali da atenção primária. E é por isso que eu venho sempre dizendo que, assim, as atenções vão precisar conversar e as especialidades também, né? Assim como os ciclos de vida também. Não dá para você fazer mais uma coisa isolada. Então, prevenção primária, a atenção secundária, a atenção terciária. Hoje a gente está vivendo um momento muito grande do boom da terapia intensiva. Por quê? Muitas vidas precisando ser salvas. E muitas vidas precisando ser salvas no mundo, não é no Brasil, né? No Brasil, a gente está sentindo, obviamente, os efeitos em função de uma questão histórica do sistema de saúde, isso é fato. Mas, enquanto nós não conseguimos estabelecer uma cura, né, eu preciso estabelecer um processo de prevenção, né, para esses pacientes. Aqueles que forem acometidos e precisarem do sistema de saúde no que diz respeito à internação, esses que sobrevivem e retornam para a sociedade, poder serem reinseridos no fisioterapeuta no NASH, o papel vai ser fundamental, vai ser extraordinário. Por quê? Nós precisamos evoluir no que diz respeito à educação em saúde. Né? Educação em saúde. Então, isso vai ser fundamental. Cada profissional de saúde vai ser um agente promotor da saúde. Ele precisa ter essa consciência. Porque uma população mais consciente
faz com que eu tenha hospitais mais vazios. Só que você conscientizar uma população não é algo fácil. Não é algo fácil, não é um trabalho simples. Sim. Né? E eu É acho o mais que difícil. é o mais difícil, é algo mais complexo. A lavagem das mãos, né? Uma série de questões, uma série realmente de questões muito grandes. E com essa questão específica da reabilitação, né? Um último trabalho que foi publicado por um grupo da China, foi publicado tem uma semana, né? A China foi um dos lugares que sofreu demais e sofreu primeiro, e agora eles já estão começando a receber esses pacientes em centros de reabilitação, e eles já começam a apresentar os seus resultados de 6 semanas de reabilitação pulmonar, como esses pacientes se comportam antes e depois. Então, é o primeiro estudo que foi publicado randomizado e controlado, com um grupo de pacientes pós-Covid, né? E é um trabalho bastante elegante, porque ele avalia questões relacionadas não só à função respiratória, através de espirometria, né? Uma prova de função pulmonar com diluição em hélio, né? Realmente fazendo o padrão ouro para avaliação desse tipo de variável. Eles também utilizaram testes de caminhada de 6 minutos, e utilizaram um questionário de depressão. Esse trabalho foi basicamente feito com idosos. E aí, o que é mais interessante é que eles observam, eles botam 36 pacientes num grupo de pacientes que fazem o programa de reabilitação e mais 36 pacientes num grupo controle, e os pacientes que foram submetidos às 6 semanas de reabilitação, eles melhoram não só a função pulmonar, como eles melhoram, né, o que nós podemos chamar de capacidade funcional, pois assim é descrito, né, no guideline do teste de caminhada de 6 minutos, aumentam bastante a distância percorrida do teste. Só que tem um aspecto interessante, não melhoram do aspecto relacionado à depressão. E os autores discutem essa questão relacionada à depressão, que muitas das vezes nós vamos receber isso no nosso consultório, no nosso ambulatório. Mas às vezes ele não foi o único da família a ser acometido, né? Ele não foi o único do seu grupo de amigos e talvez alguns não tenham sobrevivido. Além da questão de ter que permanecer isolado. Muitos pacientes ainda não procuraram a fisioterapia, não ligaram para o fisioterapeuta. Por quê? Nós estamos tendo diferentes realidades, né? Por exemplo, eu sou residente há algum tempo atrás, há 2 semanas atrás, teve o lockdown. Né? Então, em 2 semanas, você está tendo paciente recebendo alta. Sim. Mas, ao mesmo tempo, o paciente não está ligando para o fisioterapeuta porque os ambulatórios estavam fechados. Né? Uhum. Eu não estou entrando aqui, estou entrando, gente, no mérito de se era ou não para ser feito. Pelo amor de Deus, não estou fazendo esse juízo de valor. Eu só estou querendo explicar que, dentro de uma janela de tempo, você não pôde ter acesso ao profissional, porque, graças a Deus, você sobreviveu e está tendo essa oportunidade de se reabilitar, mas ainda existe uma preocupação muito grande em mitigar tudo isso, né, para que a gente possa passar o mais rapidamente por essa pandemia. E algumas medidas um pouco mais duras precisaram ser tomadas. Né, faz parte. Tem especialistas para fazerem essa avaliação de forma muito mais prudente, mais correta do que eu. Entendi. Professor, a gente está... Aí, pessoal, o pessoal continua aí firme, a gente apresentou aí instabilidade. Professor, ficou instável aí no finalzinho a sua internet, eu não quis mencionar o pessoal falando aqui que a sua imagem saiu, mas a gente estava conseguindo te ouvir, e a sua imagem não, está congelada. E aí eu não quis avisar para você não ficar nervoso aí, continuar a sua linha de pensamento. E em alguns momentos aí o áudio deu uma picotada, mas deu para entender aí o conteúdo. Então tá subindo aqui uma pergunta que eu vou aproveitar e responder, que é a questão: qual é o posicionamento do CREFITO com relação às clínicas abertas? Então, pessoal, na verdade, o COFITO ele não decide nem define se clínica abre, se clínica fecha. Quem define isso
são as autoridades sanitárias, tá? Que é a vigilância sanitária, que são os decretos municipais, que são os decretos estaduais. O que o Conselho tem feito, ele faz as recomendações dos cuidados que devem ser realizados mediante o que está sendo determinado por essas autoridades sanitárias. E aí é bacana, novamente, vocês estarem acompanhando as redes sociais, porque conforme as associações produzem as notas técnicas, o Conselho reposta essas notas técnicas ali para vocês. Então, isso que a gente tem de posição do Conselho, mas deixando aqui para vocês liberdade e fiquem à vontade para contar com o Conselho nessas orientações. Parece agora que o professor Maurício caiu aí de vez à internet. Foi muito legal porque ele conseguiu trazer muito suavemente... o professor Maurício caiu, mas voltei. Muito suavemente, mas ele trouxe que existem protocolos já sendo implantados, que aí é bacana a gente estar atento nessas publicações para que a gente possa... Levanta, Maurício. Para que a gente possa estar ali de forma... trazendo essas evidências científicas para que a gente possa definir ali, sustentar qual a melhor forma da gente tratar o nosso paciente. Então, isso é importante a gente estar atento. Mas eu não tenho dúvida, pessoal, que o mercado se abre, as oportunidades se abrem, de fato, mais uma vez, para a gente, nesse pós-pandemia, em todas as áreas, tá? Da saúde, principalmente, da fisioterapia, que é o tema da nossa palestra aqui, mas subiu até uma perguntinha, sem dúvida alguma também, que para a terapia ocupacional também, a questão da saúde mental, das dificuldades que vão se ter essas pessoas nas atividades de vida diária, atividades instrumentais de vida diária, que o terapeuta ocupacional corrobora e faz parte desse acompanhamento aí, tá? Então, bacana poder estar aqui com vocês. Gostaria de agradecer a vocês aí. A gente vai finalizar aí a nossa live antes que a gente caia. E convido vocês, quem perdeu alguma parte, entrou depois, entrou na metade, queira assistir, inclusive o nome do documento que o professor Maurício citou, que foi publicado pela OPAS, né, Organização Pan-Americana, que é vinculado à Organização Mundial de Saúde. A gente vai essa live ela fica salva no IGTV do nosso Instagram. Convide seus colegas para assistirem ela também. E na próxima quinta, fique atento à nossa próxima live, tá bom? Agradeço a presença de todo mundo aqui, imensamente ao professor Maurício Santana, que traz aí um legado de alunos, de ex-alunos e de colegas, tá? Então, muito obrigado a todos aí. Tá ok? Grande abraço, grande beijo, continue se cuidando. Tchau, tchau.